Você sabe quem foi o responsável por criar o maior ou um dos maiores, podemos dizer o maior herói de todos os tempos no quadrinho? Revolucionou tanto que inspirou pessoas. Sim, o Superman, ele tem um criador judeu. Sabia disso? Jerome Siegel foi o responsável, não só ele, mas também o seu amigo Joe Shuster. Esses dois foram responsáveis por criar um dos, ou até o maior herói de histórias em quadrinhos de todos os tempos. E aí, você sabia disso? Que o criador do Superman era um cara judeu, e o Superman ele foi criado na perspectiva de uma figura messiânica, onde os judeus ainda esperam a vinda do Messias. Muitos judeus não acreditam que Jesus foi o Messias, a qual Isaías pregava, a qual muitos, ali dos profetas menores pregavam sobre a vinda de um Messias, até mesmo João Batista falava de um Messias. Muitos ainda não acreditam que Jesus foi esse Messias, que Jesus morreu e ressuscitou. Para eles, o Messias ainda virá. Porque eles têm ali como canon, onde eles acreditam apenas na Torá, nas leis que estão ali, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. São esses 5 livros que fazem parte da Torá, onde eles acreditam, onde eles têm a fundamentação da sua fé ali baseada nas leis, certo? Não que eles ignorem outros livros como Davi, como o próprio Isaías, o livro de Josué, enfim, só que eles seguem ali as leis, que é o Torá. Então ele vendo o mundo já devastado pela Primeira Guerra Mundial e um colapso vindo pela Segunda Guerra Mundial, que já era um rumor muito forte, que a ascensão do nazismo, era o comunismo, uma troçada de coisas que estavam acontecendo naquele momento, e ele com o seu amigo escreviam histórias onde encantavam outras pessoas, e decidiram então começar a criar ali histórias em quadrinhos, sendo que o seu amigo Joe Shuster era um exímio desenhista, o Jerry Singer, e ele considerava sua amizade com o amigo Joe como uma história perfeita em quadrinhos, de uma boa história e um ótimo desenho e um bom desenho. E os dois se uniam e formavam uma história perfeita. E a primeira versão de um Superman que ele criou era um ser maligno, um ser malvadão, vamos dizer assim, que era o The Superman. E não é a versão a qual hoje nós conhecemos. Era um cara maligno mentalmente, tal, tinha poderes mentais, aquela coisa toda, mas não era esse o Superman a qual ele veio a fazer. E a primeira versão do Homem de Aço, do Superman, foi pela Action Comics, onde ele aparece levantando um carro, jogando o carro no chão, tal, aquela coisa toda. Eu li esse quadrinho, não lembro qual site que eu li esse quadrinho, mas eu li esse quadrinho, é até assim, de primeira, assim, cara. Hoje a gente já acostumado já com o Superman, o filme e tal, você olha assim, aquela coisa meio... Mas para a época foi um sucesso tremendo. Um homem à prova de balas, tinha a força de 10 homens, saltava prédios enormes que o Superman não voava. Ele veio a voar ao decorrer, que as pessoas iam dando poderes a ele. Ele tinha cada poder bizarro, que ele fazia mini Supermans também. Ele tinha o superpoder da tecelagem. Era coisas bizarras que depois ele teve que se reformular pra gente então conhecer o Superman que ele é hoje. Tanto que o Superman era mega forte, ultra poderoso, ele carregou a galáxia, tal, várias loucuras que aconteceu com o Superman na época. Só que depois eles tiveram que, dar uma amenizada aí e tal, onde veio os Novos 52. E esses Novos 52, eles meio que reformularam, buscaram de volta ali heróis das antigas, aquela coisa. Então reformularam ali os Novos 52 para uma nova DC, certo? Para uma nova ali sequências de várias histórias a qual nós conhecemos hoje. E uma coisa que aconteceu também dentro das HQs foi a Crise nas Infinitas Terras, que eles criavam histórias, diziam, não, essa história aqui não é canônica, é uma história de um universo paralelo e tal. Saiu o Superman disso, saiu o Superman daquilo e tal, o Batman daquilo, então eles fizeram ali Crise nas Infinitas Terras e começaram a fazer uma história só, um segmento só de história. E tinha sim histórias em versões paralelas, mas não era aquela coisa exagerada igual era antes. E uma das histórias do Superman que teve mais impacto no mundo, onde as pessoas sentiam mesmo, porque as pessoas gostavam muito do Superman, porque ele era muito famoso na televisão, em séries,
nos quadrinhos, no cinema, né? O de Christopher Reeve, né? Que fez um Superman perfeito, um dos melhores Superman do cinema. Não, é o melhor Superman do cinema, não tem como dizer que ele não era. Então, a história que conta ali a morte de Superman, as pessoas sentiram aquilo, era uma tensão porque antes de lançar o quadrinho, porque não tem como matar o maior herói de todos os tempos, ele é o Superman, ele é a prova de bala, que não sei o que, como que ele vai morrer, quem vai matar ele e tal. Então foi uma história de maior sucesso do Superman, uma das, né? Que todas as histórias dele, a maioria das histórias dele foram boas também. Então, gente, depois disso tudo que eu falei, da questão do Superman e tal, sua criação, ele foi criado em 1938 pela Action Comics, né? Eu não sei se eu disse isso, se eu disse, digo de novo, né? Pelos seus criadores, aqui já citados. Para você perceber que o Superman foi criado por um judeu numa figura messiânica, de um tempo onde não se havia mais esperança, era só guerra, era só violência, era só coisas terríveis que estavam acontecendo. Então, para ilustrar um mundo bom com alguém com valores, com alguém que coloca o patriotismo em primeiro lugar, uma pessoa a qual ele acreditava na justiça, acreditava na humanidade, criaram um Superman para que ele combatesse esse mal e vencesse. Essa era a ideia a qual os seus criadores criaram o Superman, um judeu que criou um Superman com valores. E esse Superman tinha os valores, acima de tudo, para proteger a humanidade. Sem contar que Clark Kent ia na igreja. Todo domingo ele ia na igreja. Ele era metodista, entendeu? A família dele, a família Kent, era metodista. Eles iam na igreja todo domingo. Depois ele se afastou da igreja ao descobrir seus poderes e começou a ouvir o pensamento das pessoas. Dentro de um HQ mostra isso. Ele começava a ouvir o pensamento das pessoas e começava a perder a fé na humanidade. E para ele não perder a fé na humanidade, ele para de ir nesses locais. Hora ou outra, ele ia na igreja conversar com o padre ou com o seu pastor, tanto que ele casou na igreja. A gente chega aos dias de hoje e percebemos que as pessoas precisam de representatividade, as pessoas precisam disso, precisam daquilo. Para quê? Para quê? Eu só quero ver algo diferente, eu não quero ver mais do mesmo, eu quero ver algo diferente, algo que me surpreenda. Eu não quero representatividade, eu quero algo que me traz um bom entretenimento. E os dias de hoje que vemos não tem nada de bom entretenimento. É só lacração, 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 lacração. É a agenda globalista se tornando aquilo que estava no papel e jogando para nossa vida real aqui. E, quer que você queira ou não, a única barreira contra o globalismo, contra essa agenda globalista, contra esse esquerdismo, contra o comunismo, contra o socialismo, a única barreira é a família cristã. E é por isso que eles destroem todos os preceitos da família cristã, tirando os valores, dizendo que isso não vale de nada, chamando as famílias cristãs de fanáticos religiosos, imputando todo tipo de nome pejorativo, simplesmente para eles, não, eu não sou, não, gente, que isso, eu não sou. Cara, amamos as pessoas de uma tão maravilhosa forma que o que nós queremos para nós, também desejamos a essas pessoas, mas elas têm que querer isso. Nós não forçamos nada. Se você quer viver uma vida com Cristo, você vai viver uma vida com Cristo. Se você quer viver uma vida pecaminosa, você vai viver uma vida pecaminosa, mas haverá consequências. Da mesma forma que há muitos cristãos não, da mesma forma que há muitas pessoas que se dizem cristãos dentro da igreja e são mentirosos, né, praticam a lascívia, praticam coisas terríveis, a mentira, o engano, essas pessoas pagarão pelos seus pecados. Não existe pecadinho, pecador, nem nada disso. Só que os globalistas, aqueles que detêm a mídia, eles querem a todo modo destruir a base da família. Porque destruindo a base da família, você toma as crianças, que são o futuro. Você tomando as crianças, implantando coisas terríveis na cabeça dessas crianças, pronto. Você vê, o progressismo, o globalismo, o comunismo, o socialismo venceu. Mas creio eu, acredito eu, em fé em Deus, que até lá o povo de Deus não estará mais aqui. Aí você vai perguntar, cadê aquele povo doido que ficava aqui, que vivia aqui e tanto defendia a família?
Hoje as famílias estão destruídas. Não há mais sermões para o arrependimento. Há apenas igrejas que pregam que você tem que ser rico. Não há mais pessoas que dizem: arrependa-se que Cristo virá, porque Cristo já veio. Esse será o futuro. E como que você vai estar preparado até lá? O que você vai fazer quando isso acontecer? Quando Deus não chamar o seu nome? Quando você perceber que aquelas pessoas que estavam aqui pregando o nome de Jesus, pregando o Evangelho de Cristo, desaparecerem? O que você vai fazer? Cadê aquele povo doido, aquele povo maluco que ficava gritando aqui que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar? Jesus veio e levou o seu povo. O que você vai fazer? Eis a questão. Então a figura messiânica a qual Jerry Singer e Joe Shuster criaram é uma figura messiânica, uma figura a qual ilustra um ser que vem do céu e salva o seu povo. Então o criador do Superman era um judeu. E hoje transformaram essa sequência, não o Superman em si, mas uma figura, um novo Superman, numa figura a qual agrada a lacração, a qual agrada a mídia lacradora, a mídia globalista, a mídia progressista. Transformaram a imagem do Superman numa coisa a qual vai agradar público. E a DC está errada? Não, porque isso dá lucro. Se isso estiver vendendo, se agradar a lacração estiver vendendo, eles vão começar a vender. Se a partir do momento ser cristão é moda e rentável, as plataformas vão fazer algo voltado para os cristãos, assim como até a Globo já fez. Lembra daquele festival gospel que a Globo fazia? Porque na época esse tipo de coisa dava dinheiro. Hoje nem tanto, mas antigamente sim, dava muito dinheiro você agradar os cristãos. Então a Globo fazia um festival lá com vários artistas da Sony Music cristãos, lançava DVD, aquela coisa toda, e ganhava um rio de dinheiro com venda de CDs e DVDs. Hoje você não vê isso mais, porque não gera dinheiro. O que gera dinheiro? Lacração. Isso gera dinheiro. O que gera dinheiro? Polêmica. Isso que gera dinheiro. Quando isso parar de gerar dinheiro, eles vão fazer outra coisa, porque eles são capitalistas. Eles só ligam para o capital, nada mais. E a gente aqui brigando, achando que eles estão representando aí a comunidade LGBT, o que, X mais Y. Nada mais que eles querem o seu dinheiro. Eles não estão representando nada. Eles querem seu dinheiro. Enquanto a lacração estiver dando lucro para eles, não estiverem propagando a marca deles, eles vão estar fazendo. A partir do momento que não, eles vão bolar outra estratégia. Como nos anos 80, 90, 70, a mídia voltava os seus filmes, né, para coisas de valores, um homem que defende a honra, um homem que defende a família, porque isso foi pós-guerra e era notório que o público ansiava por isso, necessitava disso. Então, para agradar aquela época, eles faziam filmes de ação com homens que venciam, com vilões sendo derrotados, porque era guerra. Viviam na Guerra Fria, pós-Guerra Fria, viviam um tempo terrível, perigoso, era o comunismo aqui, era o capitalismo ali. Então eles faziam filmes voltados para que o capitalismo vencia, os Estados Unidos era grande, coisa tal, e você torcia para os Estados Unidos, e você era contra a Rússia, você era contra a China, aquela coisa toda. Isso a mídia fazia muito bem. E vemos que hoje eles mudaram a situação, e é o que está acontecendo hoje. Mas não esqueça que o Superman, o Clark Kent, era um metodista criado por um judeu.